o seu programa semanal da transmissão da fé. Boa noite, povo de Deus, podcast Evangelizar com você ao vivo. Estamos aqui ligadinhos com você depois de um longo tempo aí ausente aqui da rádio. Estamos de volta, graças a Deus, podendo participar com você. Então, por favor, já vai aí convidando seus amigos a estar conosco. Então, vai enviando o link para que as pessoas possam saber que o podcast Evangelizar está no ar, beleza? Então, boa noite, Glaucio, boa noite, Poliana. Boa noite. Boa noite. Boa noite, Guilherme. Então, estamos aqui com você nessa noite para viver essa experiência maravilhosa da intimidade com Deus, da palavra de Deus partilhada. Então, vai aí já divulgando para todo mundo, né? Para os seus vizinhos, para o papagaio, para o periquito, para todo mundo estar com a gente ligado aí no podcast aqui na Rádio do Povo. Tá ok? Então, vamos já preparando o nosso coração, já iniciando esse programa também em oração. Te convido também a viver esse tempo de oração aqui conosco. Então vamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amado Senhor, nós desde já queremos agradecer ao Senhor por todo esse dia, tudo aquilo que pudemos realizar, experimentar nesse dia de hoje, Senhor, com a graça do Senhor que foi o nosso sustento. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado porque o Senhor olha por nós, o Senhor está sempre cuidando, Senhor, da nossa vida, do nosso coração. É o Senhor que nos dá força, é o Senhor que nos dá alegria, nos dá entusiasmo. Por isso nós te pedimos, Senhor, que nessa noite, nesse programa, nós possamos também ouvir a Tua voz, possamos também ter essa intimidade com o Senhor. Esse programa que foi feito para nós, Senhor, Senhor que deseja falar ao nosso coração, deseja nos comunicar, Senhor, grandes bênçãos, graças no meio de nós, Senhor. Por isso também nós entregamos todos os nossos irmãos que irão participar conosco, que estarão participando agora ao vivo, mas aqueles também que ouvirão depois, que o Senhor também possa já acolher o coração de cada um deles, Senhor, as suas intenções, suas necessidades. O Senhor possa realmente derramar a Tua graça, Senhor. Pedimos o Teu Espírito Santo sobre nós nessa noite, Senhor, para que possa despertar o nosso coração, Senhor, de toda a sonolência, Senhor, de todo o cansaço, Senhor, tudo aquilo que foi labuta neste dia, Senhor. O Senhor possa nos dar sempre o ânimo, Senhor, sempre a coragem, Senhor, de prosseguir, de continuar, Senhor, não parar em meio às dificuldades, Senhor, mas seguir adiante, Senhor. Por isso recebe o nosso coração, recebe a nossa vida, recebe, Senhor, as nossas intenções, Senhor, que trazemos, Senhor. Vai cuidando de todas as coisas, Senhor, vai transformando também o nosso coração num coração totalmente dócil a Ti, a Tua palavra, Senhor, um coração acolhedor, Senhor. Vai tirando as durezas, Senhor, do nosso coração, tudo aquilo que também que é enfermidade, Senhor, física, espiritual, Senhor, que possamos estar vivenciando, que o Senhor também possa já retirando de nós, Senhor, tudo isso, Senhor, para que possamos estar saudáveis, Senhor, para que possamos realmente corresponder sempre, Senhor, à Tua vontade, aos Teus apelos, aquilo que o Senhor deseja, Senhor. E se por algum motivo, Senhor, nos encontramos enfermos, Senhor, que o Senhor também possa nos dar essa graça de nos unirmos a Ti, Senhor, em tudo aquilo que o Senhor já vivenciou, já passou, Senhor, por nós, Senhor, mas que possa nos dar coragem e ânimo, Senhor, para podermos vencer todos os desafios, Senhor, de nossa vida. Entregamos, Senhor, esse momento, entregamos esse programa, Senhor, e pedimos a Tua graça, Senhor, sobre nós, para que possa nos amparar, nos acolher, Senhor, para que possa realmente, Senhor, trabalhando em nosso coração, na nossa vida, tudo aquilo que o Senhor deseja trabalhar hoje em nós, Senhor. Por isso, recebe, Senhor, recebe tudo que somos, tudo que temos. Pedimos a Tua graça, Senhor, para que seja nosso sustento, para que seja nossa fortaleza.
Tudo isso entregamos pelas mãos da Virgem Maria, Nossa Mãe Santíssima, a Senhora que é mãe, que intercede por nós, a Senhora que cuida de nós, que somos filhos, que a Senhora possa também interceder para que possamos viver bem esse tempo, para que não desperdicemos nada, mas que possamos tudo gerar frutos em nós, na nossa vida, na vida daqueles que também nós rezamos, na vida daquele que também nós nos preocupamos. Que a Senhora Mãe alcance as graças do céu para a nossa vida, para o hoje, para aquilo que precisamos e necessitamos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Queremos também aí mandar um grande abraço para Dona Creuza, né, que está participando conosco lá de Teresópolis. Seja muito bem-vinda. Também o diácono Joel, seja muito bem-vindo. Fernanda Agenor também está participando conosco. Muito obrigado a vocês que estão aí ao vivo, acompanhando o podcast Evangelizar. Também o Leilando, né, nosso patrão aqui, está aí conosco também conectado. Vigiando a gente. Vigiando a gente, né? Então, seja muito bem-vindo. E assim, vai compartilhando aí com o povo de Deus para que estejamos todos aqui unidos para viver esse momento maravilhoso. Também pode mandar aí seu pedido de oração, sua mensagem. Nós aqui estamos acompanhando junto com você. Um grande abraço. Então, vai pegando aí a sua palavra, a Bíblia, vai abrindo aí no Evangelho de São Mateus. Então, já pega aí sua Bíblia, já abre nesse Evangelho, o Evangelho que vamos partilhar hoje. Esse Evangelho que a Santa Igreja nos propõe. Evangelho de São Mateus, capítulo 13, dos versículos 44 ao 46. Mateus 13, 44 ao 46. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. O reino dos céus é também semelhante a um tesouro escondido num campo. Um homem o encontra, mas o esconde de novo. E cheio de alegria vai e vende tudo o que tem para comprar aquele campo. O reino dos céus é ainda semelhante a um negociante que procura pérolas preciosas. Encontrando uma de grande valor, vai e vende tudo o que possui e a compra. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Esse evangelho bem curtinho, né? Mas que traz para nós realmente uma reflexão muito boa sobre aquilo que nós damos valor, né? Aquilo que nós verdadeiramente estamos dando valor. Aqui fala do tesouro encontrado, né? Que um homem o encontra e quando o encontra, né, diz que ele esconde de novo, né? Esconde de novo, penso eu, com medo de perder, né? Perder esse tesouro. Por isso ele guarda esse tesouro, né? E pensando, né, nesse tesouro como realmente esse reino dos céus, né, onde nós estamos buscando ali tê-lo para a nossa vida, né, e buscando alcançar para a nossa vida, penso que esse tesouro ele é muito valioso, né? Muito valioso. E por isso nós precisamos dar realmente esse valor e realmente buscando a cada dia, né? Buscando a cada dia não perdê-lo, né? Porque nós podemos estar muito apegados, talvez, né, a esse mundo, apegados às coisas que passam, né? As coisas temporais que vão passar, dar valor, né, àquilo que talvez não deveria receber tanto valor assim, né?
dar valor demais às coisas materiais, né? Hoje nós estamos num mundo que é tão consumista, né? Consumista que as pessoas, né, realmente gastam a sua vida para ter coisas, né? Ter tantas coisas, e vão gastando a sua vida, a sua saúde, né, para obter coisas, e talvez deixando um pouco de lado aquilo que é importante, né? A parte religiosa, a sua fé, vão deixando um pouco de lado para gastar tanto tempo com coisas que passam. E é importante a gente refletir um pouco sobre isso, porque nós também podemos cair nessa cilada, né, de realmente dar valor àquilo que passa. E, né, talvez, né, por influência, né, de tantas outras pessoas, talvez por influência da mídia, de tantas outras realidades, né, a gente vai acabando caindo também nisso, né, e perdendo aquilo que é mais precioso, né. Nós devemos buscar muito as coisas do alto, né, as coisas de Deus, as coisas que nos levam, né, para o céu, né, onde é a nossa meta, onde deve ser a nossa meta, né, chegar ao céu, né, essa santidade que o Senhor deseja para cada um de nós. E tendo esse olhar, né, para o céu, né, a gente vai também deixando de dar tanto valor a coisas que passam, né? Seja bens como carro, né, propriedades, roupas, né, tantas coisas que às vezes que a gente vai dando tanto valor, mas que acabam, né? Acabam, passam. Dinheiro, né? Dinheiro hoje, né, tantos querem, né, cada vez mais ter dinheiro, né? E isso vai acabando cegando para as coisas eternas, né? É claro que a gente tem que ter o suficiente, né? A gente tem que ter dignidade, né, de filhos de Deus, né? Ter, né, uma moradia, né, com dignidade, né? Se é possível também, e Deus permitir, e a providência de Deus deixar também ter, né, carro, né, e outros bens, né, mas sabê-los usá-lo, né, usá-lo para esse tempo, né, né, e usá-los com benefício que seja para que a gente possa também alcançar o reino dos céus, né, não perder o reino dos céus. E quando, né, a gente foca, né, na nossa vida realmente no reino dos céus, né, na pessoa de Jesus, vamos dizer assim, né, na pessoa de Jesus, que essa pérola, né, preciosa, esse tesouro, né, que a gente vai ali vivendo, né, a vida de Jesus, que era vida simples, né, vida simples, mas uma vida em abandono à vontade de Deus, né? Abandono à vontade de Deus. E a gente vai aprendendo também, né? Olhando para Jesus, para a sua vida, a gente também precisa aprender com Ele, né? Aprender a buscar as coisas do céu, as coisas de Deus, né? E aí a gente não pode mesmo, né, perder tempo, né? Perder tempo. Quantas coisas a gente vai perdendo tempo, né? Perdendo tempo, né, com coisas que realmente não nos levam a nada, né, só fazem às vezes a gente perder um pouco também essa dignidade de filhos de Deus, né? Então a gente precisa realmente focar naquilo que é importante, naquilo que é necessário, naquilo que é essencial, né? Aquilo que é essencial. Aquilo que é essencial a gente não pode perder jamais, né? Perder jamais. A gente precisa aprofundar mais, buscar com mais vigor, buscar com mais fortaleza, buscar com mais decisão, né? Decisão.
quando a gente decide, né, decide na nossa vida que realmente nós queremos ser santos, quando a gente decide que queremos trilhar esse caminho junto a Jesus, junto à igreja, então aí sim nós vamos encontrando o sentido verdadeiro, né? O sentido verdadeiro para aquilo que buscamos. E isso vai preenchendo o coração, né? Esses tesouros que talvez, né, esse mundo contemple, não preenche o coração. Talvez preenche por um determinado tempo, mas logo, né, cai no vazio, logo cai realmente na decepção, né? Porque passa, né? Mas aquilo que buscamos como essencial, isso sim, preenche o nosso coração, preenche a nossa vida, dá todo sentido, dá toda alegria que vem do alto, com certeza, né? Uma alegria que passa, que é passageira, mas uma alegria que perdura, né? E vai perdurar eternamente, né? Então, devemos focar nisso, né? Não sei, né, como que está a tua vida, quais tesouros você tem buscado, guardado, não sei, né? Mas é uma boa reflexão esses pequenos versículos aqui dessa passagem de São Mateus, né? Desse capítulo, para que a gente possa realmente pensar, né? Pensar no nosso verdadeiro tesouro. Qual é o teu verdadeiro tesouro? Então, o que você realmente tem buscado? Qual é a tua pérola preciosa, né? Amém? Amém. Essa passagem apenas 3 versículos, mas a gente pode tirar uma reflexão maravilhosa, né, desses 3 versículos. E hoje de manhã, quando eu fazia a minha oração, me vinha muito ao coração isso, né? Porque aqui diz do homem que achou um campo e encontrou um tesouro. Aqui, então, por coincidência, ele achou esse tesouro nesse campo, porque o campo estava ali, né? O campo não estava escondido, o tesouro sim, mas o campo, ele estava ali. Sempre esteve, né? Diria assim. E o outro é um negociante que procura pérolas preciosas. Então não é um acidente que ele encontrou essa pérola preciosa, mas ele buscava por esse tesouro. Então, aqui a gente vê 2 aspectos, né? Um que procurava insistentemente e o outro que acidentalmente, né, diria assim, encontrou esse tesouro. Mas o que me vinha muito ao coração é justamente isso, né? Porque nós, seres humanos, todos os seres humanos, estão em busca diria que hoje em dia as pessoas até falam em busca da felicidade, né? E essa felicidade a gente encontra em Deus. Mas infelizmente algumas pessoas elas vão aí, né, buscando e em várias coisas, em vários lugares, mas elas buscam a Deus, mas elas não sabem disso, né? Elas não compreenderam isso ainda. E um dia, com a graça de Deus, né, Deus quer que todos os homens se salvem. Então, um dia, com a graça de Deus, essas pessoas vão ter esse encontro com Deus, vão encontrar o reino de Deus, né, o reino dos céus, vão encontrar esse tesouro. E o quão importante, né, para a gente que já caminha com Deus, né, para a gente fazer essa oração sincera, né, de que nós possamos perseverar e de que esses que não tiveram esse encontro com Deus, que eles possam ter esse encontro. E uma coisa que me vinha também, né, um outro ponto, é que Jesus, quando ele falou essa passagem, ele falava ali com os discípulos. E a gente, esses dias para trás, não sei se na segunda, Jesus falava sobre isso, né, que ele falava em parábolas
com a multidão, mas a sós com o discípulo ele explicava e ele falava que de forma que eles entendiam. E aqui é como que eu sei, né, que ele falava com seus discípulos e não com a multidão, porque ali a gente for olhar na Sagrada Escritura, uns versículos antes, mais propriamente aqui no versículo 36, vai dizer isso, né, que Jesus despediu a multidão. Então, quando Jesus traz, comparando o reino dos céus ao tesouro, a uma pérola, e depois ele vai comparar uma rede, então não é uma parábola, que não é uma historinha, né? Então, realmente, o reino dos céus, ele é esse tesouro, ele é essa pérola preciosa, que aí muito importante até quando vai dizer aqui, que quando nós encontramos, nós precisamos cheios de alegria, né? Comprar, com milhões de aspas, né? Comprar esse reino. Então, se eu tenho um encontro pessoal com Deus, né? Eu encontrei a Deus e agora eu sei que eu preciso largar os meus vícios, largar a minha vida de pecado. Então eu não posso, que coisa chata, né? Ter que parar de pecar, ter que largar esse vício. Não é assim, né? Não, alegremente, né? Com o coração cheio de alegria, porque eu encontrei um tesouro verdadeiro. Eu encontrei a Deus, né? Então, com uma alegria, eu deixo tudo isso para trás para abraçar, para acolher esse reino, que é o verdadeiro tesouro, né? Que é o nosso tesouro e que Deus quer que nós encontremos. Então, esse trecho especificamente, né, cheio de alegria, isso impactou muito o meu coração quando eu lia hoje pela manhã, porque nós, os cristãos, nós, os discípulos de Cristo, nós precisamos ser alegres. Eu sei que na nossa vida, na minha, na sua, todas as pessoas, né, têm suas dificuldades, têm os problemas, têm sofrimento, mas nós temos que ter essa alegria no coração, que é a alegria da certeza que nós temos um Deus que nos ama, um Deus que nos salva, um Deus que Ele está conosco a todo o tempo, um Deus que insiste em nós. Então, o nosso coração ele precisa se alegrar com essa verdade. Então, diante de todos os problemas, as dificuldades, as tormentas que vai acontecendo na nossa vida, que nós tenhamos sempre essa certeza no nosso coração. Não quer dizer que também vou ficar sorrindo aí igual um bobo, né? Um bobo alegre. Mas que o meu coração esteja alegre e esteja em paz, sabendo confiado nessa verdade, né? Abandonado nessa verdade de que Deus me ama, de que Deus por mim se entregou, que Ele me salvou e que tudo o que acontece na nossa vida é permissão de Deus, mas para que Ele tire um bem muito maior. Então, quando São Tomás morre, ele vai dizer, né, que tudo aquilo que acontece na nossa vida, por pior que seja aos olhos humanos, é bom. Porque a vontade de Deus ela é sempre boa. Por mais que nós não compreendamos, não entendamos, mas Deus é sempre bom. Então, que em meio às dificuldades, aos problemas, mas que o nosso coração ele esteja alegre, esteja confiante. Então, que Nossa Senhora, né, que Nossa Senhora interceda por nós para que nós possamos nos alegrar, como vai dizer, né, a gente escuta em todas as santas missas, a alegria do Senhor é a nossa força. Então, que Nossa Senhora interceda para que nós possamos cultivar essa alegria no nosso coração, essa alegria de pertencer a Deus, essa alegria de ser de Deus. Amém. Hoje, olhando esse evangelho, me vinha uma única palavra, na verdade uma frase à minha cabeça, né? O evangelho de hoje é uma pérola em si mesmo, é um tesouro em si mesmo.
O Evangelho em si é uma riqueza em si mesmo. Quando nós buscamos ali ler o Evangelho, meditar o Evangelho, vamos como se tivesse, a minha experiência, né? Como se estivéssemos com uma pá em nossas mãos, cavando uma terra que é suave, leve, e conforme nós vamos cavando, não tiramos terra, mas tiramos tesouros. Ao cavar essa terra, nós vamos encontrando tesouros. E aí, olhando esse Evangelho, Jesus ele nos apresenta duas imagens. E duas imagens que nos faz desinstalar do nosso comodismo, do nosso conformismo. A primeira imagem é um homem que encontra um tesouro escondido. A segunda imagem é um comerciante que busca pérolas preciosas. E ambos descobrem algo de grande valor, de valor incomparável. Vendem tudo o que possuem e o adquirem com alegria. Jesus ele quer que a cada momento nós olhemos o reino dos céus, como ainda a Poliana citava aqui logo no início, também a Glauce. Olhemos o reino dos céus não como algo abstrato, mas como algo bem real, concreto, absoluto. Algo que é valioso, precioso. E é preciso a gente, como eu dizia logo no início aqui, né, quando nós vamos lendo o Evangelho, é como se estivesse com uma pá na mão, cavando e ali tirando o tesouro. Do mesmo modo, o nosso coração deve estar ansioso para viver essa experiência, a experiência do céu, a experiência de estar mergulhado plenamente no reino, nesse reino que o Senhor ele quis nos dar, ele quer nos dar. Mais do que qualquer coisa, Deus quer que nós vivamos plenamente no seu reino. E ao mesmo tempo, é preciso que nós tenhamos no nosso coração esse grande desejo de possuirmos a realidade eterna. Essa semana nós tivemos a graça de participar da missa aqui em Raiz da Serra, e o padre Antônio, durante a homilia, ele ficou ali durante alguns minutos repetindo: é preciso buscar a eternidade, é preciso buscar a eternidade. E ele repetia: é preciso buscar a eternidade, né? Algumas pessoas acreditam que poderiam estar incomodadas porque o padre ele repetia aquilo diversas vezes, mas o fato é que no meu coração vinha como o padre dizendo: olha, é preciso que nós busquemos a eternidade, né? Quando nós lemos esse evangelho, deveríamos nos perguntar: será que tenho sede de eternidade, que é um grande tesouro? Qual é o nosso maior tesouro escondido? Qual é o teu maior tesouro escondido? Uma outra pergunta: por que muitas vezes nós não conseguimos encontrá-lo? E quais são os obstáculos espirituais que nos impedem de enxergar o verdadeiro tesouro da nossa vida? Muitas vezes temos diversos obstáculos espirituais,
E aí podemos numerar aqui, né, a preguiça, a gula, tantos outros, né? Jesus não quis que o tesouro estivesse longe de nós, que o seu tesouro estivesse longe de nós, mais perto. Tanto que ele vai dizer, está escondido no campo, ou seja, num terreno da nossa vida cotidiana. Está no campo, um terreno, algo muito próximo de nós. Mas muitas vezes pode ser que esteja oculto aos olhos dos distraídos, ou daqueles que estão com os corações divididos. Pode ser que nós não consigamos enxergar o reino de Deus, porque ou estamos distraídos, ou até mesmo destruídos, distraídos, ou com o coração dividido. Eu não sei se eu pertenço a Deus, ou não sei se eu pertenço ao mundo, ou até mesmo a Satanás. Vamos lá, né? Vamos usar aqui a expressão forte, né? Até os antigos eles usavam uma expressão, né? Não tem como acender uma vela para Deus e para o diabo. Né? Meu irmão, não tem como ficar em cima do muro. É preciso entender, eu sou de Deus ou eu sou do mundo. Como dizia Santo Agostinho, tarde te amei, ó beleza tão antiga e tão nova, tarde te amei. Olha só. Não caiamos, né, nesse erro. Se Deus hoje está te chamando para amar agora, ame agora. Não busque tarde te amei, ó beleza tão antiga e tão nova, tarde te amei. Estava dentro de mim e eu buscava fora. Meu irmão, minha irmã, você que é batizado, habita em você a Trindade Santa. E por que você vai ficar buscando fora aquilo que está dentro? Deus é o nosso verdadeiro tesouro. Não há tesouro maior do que Deus. Mas muitas vezes o procuramos nos lugares errados. Vamos procurar o tesouro aonde? É como se eu soubesse que o tesouro está ali no sacrário e eu fosse buscar o tesouro no aterro sanitário. Quantas vezes nós, por nossos pecados, vamos buscar o tesouro no aterro sanitário? Ou seja, vamos mergulhando no pecado e nos afastando cada vez mais do tesouro que está ali no sacrário, presente na Eucaristia. E aí buscamos acumular bens, fama, aparência e até mesmo uma falsa religiosidade, ou seja, uma religiosidade vazia, que não há entrega real a Deus, à vontade de Deus. Ontem à noite, né, na nossa casa, na terça-feira, muitas vezes nós temos essa oportunidade de vivência fraterna, né? E ontem nós tivemos a oportunidade de assistir o filme de uma santa, Santa Francisca Xavier Cabrini. Como é que é o nome da congregação que ela criou? Sagrado Coração.
Enfim, depois eu falo, depois eu vou achar aqui, né? Santa Cabrini, né? As pessoas conhecem como Santa Cabrini. Tivemos a oportunidade de assistir um filme sobre a vida dessa mulher. Italiana, mas considerada norte-americana. A primeira norte-americana canonizada, né? E ela usava uma expressão muito bonita. O amor, ou melhor, o maior tesouro da minha vida são os pobres, os fracos, os vulneráveis. Neles encontrei Cristo. Qual é o nome? Missionários do Sagrado Coração de Jesus. Missionário do Sagrado Coração de Jesus. Né? E ela dizia, o maior tesouro da minha vida são os pobres, os fracos, os vulneráveis. Neles encontrei Cristo. Neles encontrei Cristo. Minha gente, e muitas vezes nós queremos encontrar a Cristo no poder, na luxúria, na depravação. Vamos encontrar? Claro que não. Para Cabrini, Santa Cabrini, Cristo não estava escondido longe, mas presente no sofrimento do outro, especialmente dos imigrantes e enfermos e das crianças. Durante o filme nós vimos ali aquele zelo daquela mulher para com as crianças órfãos que estavam lá, jogadas no subsolo dos Estados Unidos, naquela época em 1850? 1950. 1850, né? 1850, as crianças ali sendo tratadas piores do que os ratos, né? E essa mulher, ela foi ali para poder cuidar, zelar. E ali ela dizia que ali estava o tesouro. Ela descobriu o tesouro. O tesouro onde muitos viam apenas abandono, lixo. Que a gente possa cada vez mais abrir o nosso coração à manifestação da graça de Deus. Muitas vezes o apego a coisas efêmeras vai nos fazer perder a alma. São João Crisóstomo, ele orientava a cada um de nós a olhar para o céu na busca do eterno. São João Cassiano, né? Poucos conhecem, eu gosto de muitas vezes trazer esses santos que vocês pouco ouviram falar. Nos recorda que o principal obstáculo do crescimento espiritual é o apego desordenado às coisas terrenas, inclusive as boas, quando nos afastam do essencial. A primeira coisa que o apego às coisas às coisas efêmeras, nos traz é o abandono da providência de Deus. Não vemos mais a providência de Deus como fundamental para a nossa vida. Ou seja, é como se nós tivéssemos o poder nas mãos. Não é mais Deus quem conduz a nossa vida, não é mais Deus que conduz a nossa história, mas somos nós que passamos a conduzir a nossa história. O Papa Bento XVI, ele ensinava, e aqui eu encerro, que também estou ficando sem voz. A fé não é um conjunto de ideias, mas um encontro com uma pessoa que dá à vida um novo horizonte.
Minha gente, é preciso entender que o maior tesouro é Cristo e nós encontramos com uma pessoa que é Cristo. Cristo é a pessoa. Cristo deve ser o nosso maior tesouro. Tomemos cuidado, como disse hoje pela manhã o Papa Leão XIV, com a bulimia digital e a distorção interior. Ou seja, muitos já não vivem mais para o encontro com Deus ou com o próximo real, mas para com o próximo virtual, mediado pelas telas. Não percamos aquilo que é essencial. Não percamos aquilo que é essencial. Cristo é essencial. A graça de Deus é essencial. A providência divina é essencial. A vida espiritual ativa é essencial. A intimidade com Deus é essencial. A amizade, a intimidade com o próximo é essencial. O cuidado com os pobres é essencial. A luta pela santidade é essencial. Por isso é preciso olhar o tesouro com os olhos na eternidade. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Amém. Nós aqui tivemos alguns pedidos de oração. Nessa hora a gente vai rezar, agradecendo a Deus por esse momento, e também vamos rezar por todas essas intenções que foram apresentadas aqui, e também rezamos por você que acompanhou conosco, mas não enviou nenhum pedido de oração, também por você que irá escutar este podcast em algum momento. Vamos rezar por todas essas intenções. Rezamos de modo particular pela Cleusa, que participou conosco, o Lelando. Também rezamos pela Fernanda, que pede por todas as famílias. E ela pede, deve ser esposo dela, né? Fernando e Agenor. Você conhece ele? Não? Não sei se eu conheço. Então, eu imagino que é um casal. Mas enfim, vamos rezar por todas as famílias, né? Como ela pediu. E a Genor e Fernando. E também a Lucinha. A Lucinha, ela pede oração pelo João, que se encontra internado. Também pede oração pelo seu amigo Agnaldo. Pela Fernanda. Pela família da Bárbara. Pela família da Bárbara, para que Deus possa os consolá-los. Pela perca da Bárbara, uma perca para o reino do céu, que Deus possa acolhê-la, sua infinita misericórdia. Também a Lucinha ainda pede por todas as famílias. Ela pede também pela sua mãe, que se encontra com depressão, e também com as mãos e os pés dormentes. Muito bem, essas são as intenções aqui que nossos irmãos foram apresentando. Então eu te convido nessa hora a se colocar em oração. Se você consegue, tem a possibilidade, que você possa fechar os seus olhos, que você possa se colocar verdadeiramente na presença de Deus nessa hora, e apresente a Deus o seu coração da forma como está. Deus, ele conhece, ele sonda os corações, como vai dizer no Salmo
138, Ele sabe das nossas alegrias, das nossas tristezas. Ele sabe de tudo o que se passa no mais íntimo de nós. Então, diante de Deus, não é necessário que nós usemos máscaras, porque Deus, Ele conhece. Diante de Deus, nós não precisamos disfarçar o que estamos sentindo, porque Deus sabe o que se passa no mais íntimo de nós. Então, que nessa hora você apresente o seu coração diante de Deus, com as suas intenções, com os seus pedidos. Que você possa apresentar o seu coração nessa hora para Deus, pedir que Ele possa tocar com a graça do Espírito Santo o seu coração nessa hora. Que Ele possa vir em auxílio às suas intenções, aquilo que você tem apresentado a Deus. Nós pedimos, Espírito Santo, nessa hora, que possas vir sobre cada uma dessas pessoas que foram apresentando os seus pedidos de orações. Pedimos, Senhor, pelas suas intenções, pelas necessidades, as dificuldades que trazem no coração. Pedimos, Senhor, pelas famílias. Pedimos por aqueles nossos irmãos que se encontram com enfermidades físicas e espirituais. Pedimos, Espírito Santo, que possas vir nessa hora com o teu fogo abrasador, abrasando os corações. Pedimos, Senhor, que o Senhor possa alcançar cada um destes teus filhos. Pedimos, Senhor, que o Senhor possa vir nessa hora, trazendo um refrigério, Senhor, aos corações que se encontram preocupados, desolados, entristecidos. Vem, Espírito Santo, tocando os corações, renova a fé, renova a esperança nos corações. Pedimos que o Senhor possa consolar os corações que se encontram entristecidos, desesperançosos. Nós pedimos, Senhor, que a tua misericórdia, amado Jesus, possa vir nessa hora alcançando estes corações. Que a tua misericórdia, Senhor, possa vir em auxílio a estes nossos irmãos que tanto sofrem. Pedimos, Senhor, que a tua misericórdia venha nessa hora restabelecendo a saúde de nossos irmãos. Pedimos por aqueles, de modo particular, aqueles que se encontram com enfermidades espirituais, que se encontram na depressão, síndrome do pânico e tantas outras enfermidades psicológicas. Nós pedimos, Senhor, que a tua misericórdia nessa hora possa vir em auxílio a estes nossos irmãos. Que o teu sangue, amado Jesus, que jorrou da Santa Cruz, possa vir lavando, purificando, transformando todas essas realidades. Nós pedimos, Senhor, que aonde o inimigo, aonde Satanás, Senhor, tem tentado contra nossos irmãos, nós pedimos, Senhor, que o teu sangue nessa hora possa vir lavando, purificando, transformando todas essas realidades. Nós pedimos, Senhor, que o Senhor possa retirar dos lares, dos corações, tudo aquilo que não pertence a ti, Senhor. Nós pedimos, tende misericórdia, Senhor, de cada um de nós. Tende misericórdia, Senhor, dos nossos irmãos. Pedimos, Senhor, que a tua misericórdia venha nessa hora em auxílio a estes nossos irmãos. Pedimos que a tua misericórdia possa fortalecer os corações, fortalecer essas vidas, fortalecer essas almas, Senhor. Nós pedimos, vem em auxílio, Senhor. Pedimos, Espírito Santo, o Senhor que é o Consolador, o Senhor que é o Paráclito. Nós pedimos, Espírito Santo, venha nessa hora sobre a vida destes nossos irmãos. Venha curando, libertando, transformando todas as realidades que é necessário ser tocado por ti, Espírito Santo. Nós pedimos, Espírito Santo, toca os corações, renova, cura, restaura, restabeleça. Nós pedimos, Espírito Santo, que possas vir agindo no mais íntimo destes corações. O Senhor conhece, o Senhor sabe das suas dores, dos seus sofrimentos, das suas lutas. E nós pedimos, Espírito Santo, venha nessa hora, batiza estes nossos irmãos com o teu amor, com o teu fogo, Senhor, que abrasa. Nós pedimos, Espírito Santo, que possas vir impulsionando os nossos irmãos, Senhor, na busca do reino dos céus.
para que possam, Senhor, buscar o verdadeiro tesouro. Nós pedimos, Espírito Santo, venha sobre todos nós, Espírito Santo, e ajuda-nos a buscar verdadeiramente o tesouro que é o reino dos céus, o tesouro que é a tua presença. Nós pedimos, Espírito Santo, que possas retirar toda a preguiça dos corações, que o Senhor possa retirar toda a tibieza, toda a frieza, tudo aquilo, Senhor, que impede cada um de nós neste impulso da busca do reino dos céus. Nós pedimos que o Senhor, Espírito Santo, possa vir nessa hora extirpando isso do nosso meio, para que nós prossigamos cada vez mais na busca de santidade, na busca do teu reino, na busca do verdadeiro tesouro. Nós pedimos, Espírito Santo, vem em nosso auxílio. Nós que não sabemos o que pedir, não sabemos como rezar, mas o Senhor sonda os corações e o Senhor sabe aquilo que é necessário para cada um de nós. Nós pedimos, Espírito Santo, venha tocando-nos nessa hora e abrasa, Senhor, os corações. Pedimos, Espírito Santo, impulsiona cada um de nós, Espírito Santo. Queremos assim também, Divino Espírito Santo, entregar em tuas mãos toda a nossa vida, pedindo que o Senhor repouse sobre nós a sua paz, a paz que vem do teu amor, da tua presença, e que hoje, Senhor, por meio da tua paz, muitos corações possam retornar à intimidade com o Senhor. Pedimos que o Senhor repouse a sua paz sobre tantos corações atribulados, angustiados, desolados, desesperançados, que agora, por meio do teu Espírito Santo, a tua paz alcance os corações. Tudo isso, Senhor, nós queremos te entregar por intercessão também da Santíssima Virgem Maria. Sim, Virgem Santíssima. Ela que é a nossa mãe, a medianeira de todas as graças, a consoladora dos aflitos, aquela que não se deixa abater diante das lutas e dificuldades, não se deixou abater diante de tantas lutas e dificuldades. Que a Senhora esteja também, Virgem Maria, a nos ensinar. A Senhora que é a pedagoga, a mãe mestra, aquela que nos conduz pela mão. Que a Senhora caminhe conosco, Senhora, neste tempo em que vivemos na nossa história de vida. Que a Senhora também nos ajude a sempre estar com olhar fixos, com os nossos olhares fixos no verdadeiro tesouro. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora das Dores, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Muito bem, nosso podcast fica por aqui. Muito obrigado você que participou com a gente, você que mandou sua mensagem, você que escreveu aí pra gente, pedindo a oração, mandando um alô, você que esteve conosco durante esse tempo. Muito obrigado. E assim, se Deus quiser, daqui a 15 dias estaremos aí de novo, né, com o nosso podcast. Deus, ele nos conduz, né? Se for a vontade dele que a gente volte, a gente vai voltar, né? Sim. Não é isso, Poliana? Sim. Então, é isso, nosso. Então, isso aí. Então, estamos aí à disposição da vontade de Deus, certo? Então, um grande abraço, fique com Deus e até o próximo podcast Evangelizar, se Deus quiser. Fiquem com Deus, gente. Até a próxima. Deus abençoe todos vocês. Boa noite, gente. Até uma próxima.